Olá, aluno, bem-vindo de volta. Estamos na aula 10 do nosso curso de Excel e nessa aula nós vamos abordar um tema que trava ainda a cabeça de muita gente, são os gráficos no Excel. Se você ainda não sabe o que são gráficos, eles são uma forma que o Excel tem de representar graficamente os dados de uma forma que fique um pouco mais leve, mais resumida, mais objetiva para o apresentador e para os interlocutores entenderem melhor. Se você já conhece os gráficos no Excel, mas ainda tem alguma dificuldade, agora a gente vai esclarecer qualquer dúvida que você ainda tenha. Para nos auxiliar, eu tenho aqui a nossa planilha, o nosso controle financeiro, mas você vai observar que a gente vai ter uma pequena diferença, porque a nossa planilha de compras ela já estava muito completa, com muitas informações, muitos dados. Aqui a célula de resumo que a gente fez na atividade do último tema, então a gente tem bastante informação. E eu vou precisar, para introduzir o tema gráficos, de um volume um pouquinho menor de dados. Então, o que a gente vai fazer? Ao longo desse curso, a gente vai criar várias planilhas para que esse controle financeiro seja realmente um controle efetivo. Por enquanto, a gente só tinha a planilha compras. Então, a gente vai começar agora a criação de algumas outras planilhas. Nessa aula, a gente vai criar uma planilha chamada cartão de crédito, que está aqui embaixo. Caso você não se lembre como é a criação de uma nova planilha, você verá que aqui embaixo nós temos um sinalzinho de mais. Basta clicar aqui que o Excel vai criar uma nova planilha e você só escolhe o nome para ela clicando 2 vezes. Então, por exemplo, nova planilha, certo? Mas eu já criei aqui uma planilha cartão de crédito, criei na sua planilha também que a gente vai começar a trabalhar com os recursos de gráfico do Excel utilizando essa nova planilha, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui um pequeno resumo ilustrativo de gastos com cartão de crédito. Quando você estiver construindo a sua planilha, você pode colocar os seus gastos reais se você quiser. E eu coloquei um mês qualquer aqui, eu coloquei janeiro, mas você pode colocar o nosso mês atual. E eu coloquei aqui algumas estimativas. Então, restaurante, roupas, material escolar, curso de Excel, esse curso que você vai comprar, convênio e compras parceladas. Bom, mas quais são os tipos de gráficos existentes no Excel? Nós temos aqui na nossa aba Inserir vários tipos de gráfico. Tá vendo aqui, ó? Vários tipos de gráficos. Se eu clicar em gráficos recomendados, o Excel vai me sugerir alguns gráficos adequados para aqueles dados que eu selecionei, mas não são todos que são utilizados com tanta frequência. Então, nessa aula a gente vai abordar apenas alguns tipos de gráficos que são os gráficos mais utilizados. Em 90% das planilhas você vai encontrar esses gráficos, mas você pode também explorar e tentar conhecer um pouquinho melhor de cada um deles, tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos começar selecionando os nossos dados só aqui onde eu tenho as categorias e os valores, ok? E eu vou clicar aqui em gráficos recomendados. O Excel vai me trazer já alguns tipos de gráficos, mas eu posso clicar aqui em todos os gráficos e escolher o gráfico que eu quiser. Basicamente, para esse formato de dados, nós temos 3 tipos de gráficos que são os gráficos mais utilizados e que a gente vai abordar aqui. O primeiro tipo, na verdade, são 2 que são o mesmo estilo de gráfico, é o tipo de gráficos em colunas ou barras. Por que são 2 em 1? Porque a representação é a mesma. Eu vou inserir um aqui para você ver. Esse é o nosso gráfico em colunas, certo? E aí eu vou inserir aqui para você ver um gráfico em barras. Observe que é praticamente o mesmo gráfico. São utilizados às vezes em momentos diferentes, mas geralmente eles têm a mesma finalidade: comparar dados entre si. Então você quer comparar, por exemplo, quanto você gasta em restaurante com quanto você gasta em roupas. Você gasta mais em roupas, você gasta mais em restaurantes. Basicamente, a função dos gráficos em barras ou em colunas é essa. A única diferença é que o gráfico em colunas, você tem os elementos dispostos na vertical e o gráfico em barras, você tem os elementos dispostos na horizontal, mas é o mesmo tipo de gráfico, ok? Vamos para o segundo tipo de gráfico. Seleciono os dados, clico em inserir e eu vou clicar direto aqui. Você observa que eu tinha aqui o tipo de gráfico em colunas ou barras,
mas eu fui através do gráficos recomendados para você ver que tem essa opção, e também porque você provavelmente ficaria curioso de ver um botão tão grande aqui, mas nós temos opções de acessar os gráficos direto por aqui, e se você observar aqui embaixo, o primeiro item abaixo e à esquerda talvez mude um pouco de acordo com a sua versão do Excel, ok? Estamos trabalhando aqui com o Excel 2019, mas são botões que você vai encontrar em qualquer versão do Excel. Esses tipos de gráficos são os mais utilizados e eles, que eu me lembro, eles estão disponíveis desde a versão 2003 do Excel. Então, você tem aqui embaixo esse botãozinho, que é uma pizza, e esse tipo de gráfico se chama gráfico pizza. Ele é também muito utilizado, você tem algumas variações, e eu já vou mostrar um pouquinho, mas a função é a mesma. Esses gráficos com formato circular, os chamados gráficos em pizza, eles têm basicamente duas funções. A primeira é comparar também os dados entre si, mas eles têm uma funçãozinha adicional que é de mostrar quanto esses dados representam, qual é a fatia que esses dados representam em relação ao total. Então você observa que, por exemplo, aqui em laranja eu tenho roupas, aqui embaixo eu tenho a legenda, certo? Vou dar uma aumentada aqui. Em laranja eu tenho roupas. Roupas representa a segunda maior fatia. Eu tenho verde aqui também, que são as compras parceladas. E se você observar aqui, eu tenho o meu maior valor, que são as compras parceladas, e o meu segundo maior valor, que são as roupas. E é exatamente para isso que o gráfico em pizza serve. Você compara os valores entre si, mas você também tem essa finalidade de ver quanto cada valor representa em relação ao total. A gente tem algumas variações, eu consigo inserir dados aqui, mostrar quanto por cento que cada valor representa. Se eu passar o mouse aqui em cima, eu já visualizo, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui a descrição do que é aquela fatia, roupas, e eu tenho aqui quanto por cento que aquilo representa do meu total. Eu posso passar o mouse por cima só para visualizar, mas eu posso deixar isso escrito também. A gente vai ver isso em personalização de gráficos nas próximas aulas. Eu tenho uma pequena variação do gráfico em pizza, que é o gráfico em rosca. Eu vou alterar aqui o tipo de gráfico, só para você dar uma olhada. O gráfico em rosca é a mesma coisa, a única diferença é que ele tem o meio vazado, ele se assemelha muito a uma rosca, então por isso que ele tem esse nome, mas o layout do gráfico, a finalidade do gráfico é a mesma, ok? E para finalizar o nosso terceiro tipo de gráfico, seleciono meus dados. Eu poderia usar aquele recurso que eu usei para mudar para o gráfico de rosca, clicando aqui em alterar tipo de gráfico. Isso vai ser muito útil, você pode usar ele com frequência, tá? Você inseriu um gráfico e você percebeu que aquele não é o melhor tipo de gráfico para representar aqueles dados, você pode simplesmente alterar o tipo de gráfico e selecionar aqui, por exemplo, barras. Selecionei barras, eu tenho um novo tipo de gráfico, mas eu estou inserindo todas as vezes um novo gráfico para a gente praticar e se aperfeiçoar nessa técnica. Então eu seleciono aqui os meus valores, clico em inserir e vou procurar aqui um novo tipo de gráfico, que é um gráfico em linhas. O Excel é tudo muito intuitivo. Onde você acha que são os gráficos em linha? Olha a representação dele aqui. São umas linhas cruzadinhas. É exatamente assim que fica um gráfico em linhas. Então eu vou inserir aqui o meu gráfico em linhas. E eu tenho aqui uma outra forma de representar esses dados que estão aqui ao lado, que é no gráfico em linha. Aqui vale a pena mencionar uma coisa muito interessante, que você vê que desde o começo da aula eu estou mostrando o tipo de gráfico e estou falando, esse gráfico é o mais adequado para a situação X, esse gráfico é o mais adequado para a situação Y. E aqui tem um exemplo bem claro da importância do tipo de gráfico adequado para cada situação. Você observa que aqui o gráfico possibilita que eu faça a leitura dos dados, certo? Eu tenho aqui todos os meus itens que estão na tabela da esquerda estão no meu gráfico. E eu posso ler os itens normalmente. Então se eu olhar aqui, por exemplo, roupas, eu vou ver que o ponto está um pouco acima do 300. E se eu olhar aqui roupas, realmente está em 310. Se eu olhar aqui, por exemplo, os meus parcelados, eu tenho aqui um pouco acima do 400 e eu realmente tenho 410. Se eu observar, por exemplo, restaurantes, que está em 250, eu tenho aqui restaurantes que está exatamente em 250. Então, é possível perfeitamente a leitura dos dados.
mas você percebe que não é o tipo de gráfico adequado para expressar a ideia que você quer passar. Eu tinha, por exemplo, duas situações antes dessa, que é o gráfico em barra, que serve para comparar um item com o outro, e o gráfico em pizza, que serve para mostrar exatamente qual é a fatia que aquele item está custando no meu orçamento. Mas aqui eu tenho um gráfico em linha e não tem a menor razão para eu utilizar um gráfico em linha se eu não estiver pretendendo exibir dados sem querer passar uma ideia de progressão, de evolução ou de projeção. Mas o que quer dizer isso? Geralmente, os gráficos em linha são utilizados quando você quer passar a ideia da evolução de um determinado dado em função de um tempo ou em relação a categorias. Por exemplo, esse tipo de gráfico aqui, ele foi muito utilizado recentemente quando começaram-se a discutir a evolução dos casos de Covid-19 no Brasil e no mundo. Então você via muitos gráficos assim, o tempo todo eram exibidos gráficos assim em tudo que é jornal, porque a ideia era justamente mostrar a evolução da curva de contágio em função de um tempo. Então você tinha lá, por exemplo, os dados sendo exibidos e o jornalista falando, por exemplo, a curva começou assim, aí os casos caíram e aí começaram a subir, atingiram um platô, subiram, atingiram um platô e começaram a cair. Então, esse tipo de gráfico ele é mais adequado quando você quer passar a ideia de evolução. Quanto um determinado dado oscilou em função de um tempo, em função de anos, dias, meses, estações do ano. Esse tipo de gráfico é mais utilizado para a ideia de evolução. Nada impede que você utilize para exibir dados como nessa tabela, por exemplo, só não é o adequado, certo? Agora você me pergunta, William, mas eu preciso fazer todo esse rolê para inserir um gráfico? Não, tem uma forma um pouco mais fácil de inserir gráficos rapidamente. Se você precisa trabalhar com gráfico e você não tem tempo para ficar fazendo todos esses procedimentos, você precisa inserir muitos gráficos ou tem pouco tempo, você tem uma forma um pouco mais fácil de fazer a inserção de gráficos, que é simplesmente selecionando os dados e teclando a tecla F11. O Excel vai inserir um novo gráfico automaticamente em uma nova planilha. Então observe a diferença que quando eu tenho essa forma de inserção, selecionando os dados, clicando em inserir gráfico, ele insere um gráfico na própria planilha onde estão os dados. Se eu seleciono os dados e clico a tecla F11, ele vai inserir uma nova planilha com um gráfico, certo? O gráfico fica muito mais fácil de visualizar também, porque o gráfico ocupa a tela toda e ele já abre aqui na tela de configurações do gráfico. Então você consegue visualizar o gráfico, você consegue, por padrão, o Excel vai inserir os gráficos mais simples, como por exemplo o de coluna, mas você consegue aqui alterar o tipo de gráfico se você quiser, por exemplo, trabalhar com um gráfico de pizza. Você pode selecionar aqui pizza e selecionar o tipo de pizza ou algumas de suas variações. Eu tenho, por exemplo, o gráfico em rosca, que a gente já visualizou, e a pizza 3D, que é o mesmo tipo de gráfico, mas tem um design um pouco mais diferenciado, ele é exibido em 3 dimensões. Um ponto muito importante quando você estiver trabalhando com gráficos no Excel é que, basicamente, quando você for inserir os dados para a construção de um gráfico, você vai ter pelo menos 2 informações. A primeira é dados de rótulo, ou tempo, ou categorias, ou tipo de um determinado item, e a segunda são os dados quantitativos, que vai ser referente à quantidade, a números, valor de um determinado item, quantidade de atendimentos realizados, quantidade de vendas. Então, geralmente você vai ter pelo menos 2 informações. Então, você vai selecionar essas 2 informações, elas podem estar dispostas na vertical, da forma que está aqui, ou elas podem estar na horizontal, deitadinhas assim, tá? Então, nós temos aqui as informações na vertical, seleciono minhas informações, inserir gráficos, e eu posso deixar que o Excel faça uma recomendação do tipo de gráfico apropriado, ou posso selecionar um gráfico se eu já souber exatamente qual é o meu objetivo, certo? Então, o básico de gráficos no Excel é isso. Viu como é muito mais simples do que parece? Quando a gente fala gráfico no Excel, as pessoas costumam se assustar, mas é bem tranquilo. Nas próximas aulas nós vamos abordar conteúdos mais avançados, como série de dados, personalização de gráficos e mini gráficos. Eu espero te ver nas próximas aulas. Não deixe de fazer a tarefa que está no finalzinho do material em PDF e até a próxima.